seu livro da CFO na mão, nessa página, onde diz assim: o conselho da Bíblia Sagrada é: não desfaleça, mãos limpas que leva ao altar do Senhor, mãos santas levantadas, mãos firmes no arado, mãos purificadas. Então não desfaleça. Então nós devemos ter as mãos limpas que levamos ao altar do Senhor, mãos santas levantadas para orar, para pedir a Deus e abençoar a pessoa, mãos firmes para trabalhar. Arado quer dizer trabalhar, mãos purificadas. Cuidado com o ventre. Paulo lamentou do obreiro que tinha o ventre como Deus minúsculo. O diabo, na tentação de Jesus, quis persuadir a Jesus a dar lugar ao seu ventre. Ventre quer dizer, quando fala ventre, fala do estômago, do teu querer, da tua vontade. Isso está escrito lá em Mateus 4:3. Todos os que estão envolvidos no reino devem jejuar sempre e conhecer as circunstâncias na quais deve fazê-lo. Jejum atrelado com o serviço do Senhor, jejum atrelado com oração, na separação dos obreiros para expelir demônios, jejum com alegria e sigilo. Jejum não é para fazer propaganda, tá? O jejum que você faz e se comenta falando do que você fez, ele perde a validade para Deus. Sabia que perde a validade? Aquela pessoa que jejua, ele não precisa estar comentando que ele fez isso. É com Deus que ele faz o propósito. A igreja pode até fazer o jejum coletivo na igreja, mas ela não é para ser propagandeado e falado e cramado e contado para todo mundo, igual você vê por aí. Ela perde a validade. Ela pode até abençoar momentaneamente a sua vida, mas Deus não leva em consideração o sacrifício que você fez pelas pessoas, porque você já recebeu a sua própria recompensa, que é a propaganda daquilo que você fez. Você recebeu, então, no próprio ventre, o seu querer, a sua fome, o seu desejo. Então, era feito com sigilo. A própria Bíblia diz: quando orares a Deus, entra no lugar secreto, no secreto que só Deus sabe, conhece mesmo antes que você fale. E quando jejuares, não dá aparência para que aquela pessoa perceba que você sofreu, que você passou por uma situação. Lave o seu rosto, enxugue, mostre alegria, mesmo que de repente por dentro você está magoado, mas não transpareça a sua tristeza, a sua angústia. Eu estou fazendo comentário ainda, não estamos lendo, tá? Estamos fazendo comentário aqui nessa passagem. Nós não podemos demonstrar para as pessoas o sacrifício que nós fizemos, porque nós fizemos por uma causa. E se você colocar ela, das pessoas ter dó de você, aquela causa sua não tem validade mais para Deus. Deus não vai deixar de abençoar a pessoa que você pediu, mas você recebeu a sua recompensa, porque você se engrandeceu por aquilo que você fez. Cuidado com o coração. Quando a Bíblia refere-se ao coração, refere à alma, o centro das emoções do ser humano. A Bíblia fala de coração carregado, coração perverso, coração imundo, coração corrupto, enganoso, coração duro, coração impenitente, insensível, coração enfermo, coração cheio de amor, sincero, purificado, fortalecido, firme, limpo, não turbado, compungido e contrito. Então essa segunda parte do coração é a importante para nós. Então o coração ele tem que estar cheio de amor, sincero, purificado, fortalecido, firme, limpo, não turbado, compungido e contrito. Contrito quer dizer com compromisso, afirmado por alguma causa em Deus para as pessoas. Então é esse o coração que nós devemos ter diante da presença de Deus para o obreiro, para todos nós. Cuidado com a boca. Quando a Bíblia fala da boca, fala na verdade da língua. Existem várias a demonstração, conselhos: não multipliqueis palavras de orgulho, não
saia da sua boca palavra torpe, e possessivamente da palavra seja sim, sim, e não, não. Não te precipite com a tua boca, não fale mal uns dos outros. Tiago diz que a língua é indomável, é um mal terrível. Tiago 3, 5, 10. O homem dará conta da sua palavra, sendo justificado ou condenado por ela. Tudo o que é dito em secreto será revelado. Lucas 12, 3. Cuidado com os ouvidos. Então, nós não devemos ter a nossa língua, nossas palavras comprometida com o mundo que vivemos. Ter mais cuidado com o nosso vocabulário. Eu nunca tive um vocabulário muito sujo, sabe, nas coisas, eu nunca tive não, sabe? Mas algumas coisinhas durante a vida da gente, eu acabei pegando algumas palavras de tanto ouvir dos amigos, no trabalho, em outro lugar, eu acabei colocando no meu vocabulário também algumas palavras. É um comentário agora, não estamos lendo, paremos no cuidado com o ouvido. Então acabou entrando no meu vocabulário algumas palavras, não era muito, não era uma palavra de Barcelona nada, mas não era certo eu falar aquelas coisas com tão constância falando. E um dia o meu pastor, agora eu disse antes dessa pessoa, eu convivia muito com ele tinha eu como pai e eu considerava ele como filho. E ele percebeu essas coisas, e ele perguntou para mim se eu queria ajuda, se eu queria parar com aquele vocabulário. E eu disse, claro que sim. E como nós convivíamos muito e andava muito junto, ele escolheu um jeito, uma forma dele lembrar todas as vezes que eu usava aquela palavra que não deveria ser usada. E como ele sempre estava do meu lado, nós convivia mesmo bastante na igreja e fora da igreja, e tudo que ia fazer ele ou eu, nós estávamos juntos, e para todas as vezes que você usar essa palavra, eu vou te dar um cutucão na costela. Agora você imagina como ficou minha costela. Imaginaram, irmão, como ficou minha costela? Todas as vezes que essa palavra saía sem eu querer, porque eu estava no vocabulário, eu era cutucado por aquilo, e eu lembrava que eu tinha dito. E daí foi onde eu criei a frase, só Jesus salva. Foi de tanto tomar pancada na costela, por tantas as vezes eu falar as palavras que eu não deveria, quantas pancadas eu não levei na costela. Então eu criei a forma de dizer, só Jesus salva. E não há tempo de eu contar o testemunho do só Jesus salva na minha vida, mas eu acredito que eu me livrei daquele vocabulário que não deveria ser usado. O crente não deve usar esse vocabulário nenhum. Agora vamos falar dos ouvidos. Cuidado com os ouvidos. No tocante ao ouvido, a Bíblia fala dos incircuncisos, os ouvidos, da comichão nos ouvidos, quer dizer, fala da comichão nos ouvidos. Atos dos Apóstolos 7, 51, 2 Timóteo 4, 3. A obediência incompleta de Saul, 1 Samuel 15, 3, 9. Isso causou grandes, irreparável prejuízo ao rei Saul. A desobediência de Jonas, isso causou um prejuízo grande e grandes danos. A deslealdade de Judas, sem fim, foi trágico. O sábio dá ouvido aos conselhos. O Espírito fala e deve ser ouvido. Jesus está à porta, esperando ser atendido. O povo de Israel sempre passava por dessabores, redução numérica, Bíblia e financeira. A solução para Israel sempre foi dar ouvido à voz de Deus. Então, por não dar ouvido à voz de Deus, eles levaram grandes prejuízos por não dar ouvido. Então, nós também, eu até disse aqui, esses dias eu estava falando sobre esse assunto, de dar ouvido, de ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, é só você prestar atenção que Deus fala. Talvez você espera que Deus fale de outra maneira, mas Deus fala da forma que Ele quiser.
E se você der ouvido ao falar dele, Deus livrará de grandes mal na sua vida. Mas se você ignorar, então aqui está a prova, que o povo de Israel sofreu muito por não dar ouvido à voz de Deus, quando Deus falava com ele. Cuidado com a cabeça. O orador deve possuir a cabeça sempre ungida com o óleo do Espírito Santo. A Bíblia diz: e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Acho que é Eclesiastes, não me engano, 9. O salmista ressalta que a união com os irmãos é essa unção na cabeça, que fala lá da cabeça de Arão. O coração, a orador com a cabeça ungida tem entendimento e revelação das Escrituras. Então a pessoa que tem cabeça ungida, o pensamento ungido, ele tem a revelação e o entendimento, né? O orador tem a cabeça ungida, tem o entendimento e a revelação das Escrituras. Busca pelas coisas espirituais, medita com firmeza na palavra de Deus, prega, ensina, movido pelo Espírito Santo. O orador vigilante guardará sempre sua cabeça para que sua mente não seja atingida pelos ataques externos. Cuidado com as vestes. Então, voltando aqui no assunto da cabeça, quer dizer, o nosso pensamento, e ela chega até na cabeça através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, e é atingido a nossa cabeça, a nossa mente. Então nós devemos estar na nossa cabeça ungida para não entrarmos pensamentos que não edificam a nossa vida, mas pode estragar a nossa vida espiritual. Cuidado com as vestes. O profeta Isaías disse que devemos nos vestir com vestes de salvação. Isaías 6,10. O orador que não possui as vestes da salvação será reprovado pelo Mestre, Jesus. Então o mestre que não usa essa veste é reprovado pelo grande mestre Jesus. Mateus 22, 11 e 12. O orador que possua o veste da salvação deve guardar com muito zelo, a fim de não andar despido e nem tão pouco sujo, abrindo brechas ao inimigo. Andar de branco é o desejo de Jesus para todos os crentes, principalmente para os oradores, pois pregam a palavra de Deus e representam o reino de Deus. Então nós, obreiros, nós representamos Deus. Quando fala branca, não precisa ser exatamente a roupa branca. Roupa branca quer dizer a nossa roupa seja com pudor que representa algo. Esse dia eu estava escutando, até baixei o vídeo e daí postei na página, que eu gosto de baixar o vídeo para depois postar de alguma maneira, não sei porquê, eu peguei essa mania. E agora todo mundo pegou o vídeo que ficou mais fácil, porque tem alguns vídeos que tem no YouTube que você não consegue baixar não, porque ele é privado, né, da pessoa, é direito autoral dele, e ele tem razão de ser assim. Então, para você baixar esse vídeo, por mais pequenininho que seja, tem que ter um pouco de conhecimento, senão você não baixa não. Eu descubro, eu fico lá, hora de repente, está puxando, e eu consigo baixar o vídeo. Hoje eu baixei para o pastor Guilherme, que é proibido, eu baixei, entendeu que eu baixei? Primeiro mandei o link, não mandei? Primeiro mandei o link para o pastor Guilherme, falando dessa aula. E depois, eu postei um vídeo, mas não era link. Mas aquele vídeo ninguém baixa não, ele é privado, é direito autoral do pastor. E eu quis cortar ele em pedacinho para apanhar terça-feira, 19h30. Isso, a única forma de eu fazer isso era baixar o vídeo. Então deixa eu falar esse negócio de veste, aqui que eu estava falando, e depois, por que eu entrei no assunto baixar vídeo? Por que eu entrei nisso? Eu estava falando das vestes. Ah tá, eu estava ouvindo um link, eu falei do link. E daí o camarada falou bem assim. E agora todo mundo está postando, até no nosso grupo apanhado também, mas quem baixou primeiro fui eu. Daí, quando eu baixei aquele vídeo que postei na página, ele passou a não ser privado mais, agora todo mundo baixa da minha página. Até o pastor Liege parece que fez isso também no grupo dele. Eu achei muito interessante aquilo lá. A torcida do Corinthians não fica cantando o hino do São Paulo quando o São Paulo campeão, fica. A torcida do Palmeiras não fica cantando o hino do Corinthians quando o Corinthians é de campo, né?
depois eu vi que era importante nós falarmos disso, dá tempo. A introdução da hermenêutica. A hermenêutica, a interpretação, é a interpretação dos textos. Aqui responde uma pergunta lá do começo do livro, tá? Vou ajudar vocês aí. Melquisedeque, por interpretação, é o rei de justiça. O nome Melquisedeque, por interpretação, o rei de justiça. Manjedoura é uma peça maciça com uma cova oval. No hebraico, manjedoura significa coxo de alimentar jumento, ou animal, outro animal. Aqui fala jumento. O boi conhece seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende o significado. Entendeu? Então, aqui está chamando a atenção de nós. Aqui é a interpretação da hermenêutica, para nós entender o que é hermenêutica. Está explicando esse significado. Que cada animal, ele sabe quem é o dono dele, ele defende o dono dele. Mas o povo de Israel, que tem como dono Deus, não obedecia a Deus. Então não entendia o seu significado. Ele não entendia, está escrito lá em Isaías 1:3. Hermenêutica significa a interpretação no sentido da palavra do texto sagrado. Responde pergunta também lá daquela avaliação. A arte da interpretar leis. A palavra hermenêutica vem do grego hermenêutike, que é derivado do verbo hermeneu. Significa a arte da interpretação de livros também, está incluído nas perguntas lá. Do Sagrado Texto Antigo, políticos, etc. Hermenêuticas, como apareceu na palavra hermenêutica. Como que ela apareceu, a palavra hermenêutica? Platão escreveu em 354 a.C. Isso mesmo, 354 a.C. Numa das suas cartas, o homem só aprendeu aquilo que não sabe, como saber aquilo que ainda não descobriu. Partindo desse texto, descobriu-se que o filósofo Platão foi o primeiro a empregar a palavra hermenêutica, usando meios técnicos para interpretar seu próprio pensamento filosóficos. Na área da política da Grécia Antiga, desde então, é a arte de interpretar livros de textos antigos, atuais, tanto espirituais como científicos. Então, ela não usada só na Bíblia, a hermenêutica era usada para interpretar todas as coisas que vêm derivadas de outras línguas, tá? De repente, nós vamos encontrar isso, acaba nós falando de uma igreja aí. Eu quero não falar, sabe, da igreja, mas vocês vão entender que era, porque de repente alguém escuta, não dá, nós queremos salvar todo mundo e não perder ninguém, sabe? O termo hermenêutica vem do grego, Hermes. Na mitologia grega, era filho de Zeus e Maia, significado pedra posta em pé. Hermes era considerado o guia dos viajantes, era arauto dos deuses. Ele originou-se a falar eloquente. Então, quer dizer, era uma pessoa eloquente, sabia falar com precisão. Nos dias de Paulo, o apóstolo, o nome Hermes era comum, Romanos 16, 14. Comum, interpretação. Erroneamente, uma ideia viajou dentro dos séculos que não precisava interpretar a Bíblia. Aqui fala, sabe, de uma igreja, não quero falar, é aqui que entrou. Por isso que eu tinha lido antes, eu já percebi que aqui ia entrar. Uma ideia errônea viajou nos séculos dos séculos, que não precisa interpretar a Bíblia. Dizem, é somente ler e fazer conforme está escrito. Grupos que pensam assim são contrários ao que deve realmente fazer. Estudamos e procuramos interpretar para a melhor maneira possível a mente divina.
Filipe saiu de Samaria e se aproximou do carro do egípcio e disse: entendes tu o que lê? A interpretação da Escritura é uma só. Quem dá a diretriz para a interpretação real é o Espírito Santo. Entretanto, o Espírito Santo não isenta a hermenêutica. Vemos muito tentando interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, interpretando da forma que é bom para ele. Lameando a água limpa, impedindo as pessoas a verem com clareza a palavra de Deus. Todo cristão deve ler a Bíblia, crer nela e obedecê-la. A falta de entendimento do que lê tem levado muitos a heresias. A falta de compreensão do texto tem levado muitos à ruína. Muitos, pior do que isso, levar seus discípulos junto. O discípulo, as pessoas levam junto com palavras errôneas da interpretação dele próprio, para ele próprio. A interpretação normalmente está na superfície do texto, não sendo necessário escavar muito fundo para descobrir. Pessoas que não dão ênfase para a leitura inicial do texto começam escavando, corre o risco de entulhar o sentido real do texto. Hermenêutica é a interpretação do texto a todos os aspectos. Para uma ótima e perfeita interpretação, é necessário conhecer a geografia, cultura, crença, ética, o que o texto foi escrito. Muito importante é saber que o autor tinha em mente ao escrever o texto. Então, nós devemos saber por que o escritor daquele texto na Bíblia estava escrevendo para quem e por quê, qual é a causa que estava levando ele a falar. E que época foi, como é que ele dizia naquela época. E em que língua que ele escreveu, sabe? Porque ele não é qualquer língua, ele escreveu para língua diferente, povo diferente. Descobrir sobre o autor, descobrir sobre o autor. É de suma importância, ao ler o texto, entender para esses requisitos. Primeiro, descobrir a cultura e a capacidade do autor. Segundo, distância entre a época escrita e a época estudada. 3. Para quem foi escrito? Em que idioma foi escrito o original? 4. Época, cultura dos que recebem os escritos. 5. Saber se os escritos estudados são locais, regionais, nacional ou mundial. É o que eu tinha falado do livro de Pedro, porque o livro de Pedro é um livro que foi escrevido, como é que é a palavra que eu usei? Não, ele é para todos. O Pedro é um livro, agora eu esqueci a palavra que eu usei, que é a correta, tá? Ele não foi escrito local, ele escreveu para todo o povo da nossa época também. Então é o mais completo que nós usamos lá, não adianta que ele desviar que ele escreveu para um povo só, não, igual Paulo escreveu para Corinto, escreveu para outro, não, ele escreveu, é universal o chão, é para todas as épocas. Então nós devemos descobrir por que foi escrito. 6. Se o escrito for enviado exclusivamente para o local, não se aplica para as demais, entretanto pode ser extraído, nós podemos extrair daquele texto, princípios espirituais que servem para todos, em todas as épocas. Então nós podemos extrair um exemplo daquelas coisas para a nossa vida, as coisas boas. 7. Se o escrito já for cumprido no passado, não serve para o presente nem para o futuro.